Elevação lateral, faço em pé ou faço sentado? Qual recruta mais? Eu já vi vários tipos de explicações na internet sobre as diferenças com relação à carga, mas hoje você vai entender três. Eu vou trazer três diferenças de você realizar a elevação lateral em pé ou sentada, com base na física e biomecânica. Simples assim. Diferença 1. Solicitação e recrutamento da musculatura do core. Quando você realiza elevação lateral ou desenvolvimento em pé, você tem maior solicitação dessa musculatura do core. Rodrigo, não acredito em você não. Como assim? Vamos lá, exemplo simples. Quando você está prestes a desmaiar, você está com uma hipoglicemia, qual a primeira coisa que você busca? Não é sentar? Você não procura uma ancoragem, sentar, por quê? Está com pouca energia no seu corpo. Automaticamente você precisa sentar para tentar se recuperar. Quando você faz uma corrida, uma jornada muito grande, que você fica extenuado, por exemplo, o que você procura? Sentar. Porque quando você está sentado, você diminui a demanda do seu corpo e consegue se recuperar. Então, sim, realizar uma elevação lateral de pé solicita mais a musculatura do core, musculatura abdominal, musculatura paravertebral, que é a musculatura que nos sustenta, que nos mantém na posição de pé. Diferença número 2 entre realizar sentado e em pé. Solicitação em termos de funcionalidade. Quando você está de pé, você solicita membros inferiores, ou seja, você tem um exercício mais funcional. Sim, mais funcional. Você tem o que a gente chama na nossa área de integração das cadeias musculares. Os músculos são envolvidos por fáscias musculares e essas fáscias englobam grupos de músculos. Você solicitar elevação lateral em pé vai solicitar melhor toda essa cadeia, essa integração de cadeias musculares. Vou te dar um exemplo. Quando você faz elevação lateral de pé, você precisa de uma boa estabilidade pélvica, de um bom controle pélvico, de um bom posicionamento pélvico, para que a sua coluna fique bem projetada e os membros inferiores também. Mais uma vez, se você não acredita em mim, quando você está passando mal, o que você procura? Quando você está gripado, quando você está fraco, você procura amparo, você procura suporte, você procura ficar sentado, deitado. Então, sim, solicitar a elevação lateral de pé tem maior exigência de todas as cadeias, de todos os músculos do seu corpo. E aí vem um ponto que eu sempre questiono. O que é isolado? O que é? Me explique. O que é um exercício isolado? Quando eu digo esse exercício é isolado para um, o que é? A gente precisa entender melhor essa terminologia. O que é isolado? Porque nada está isolado, nada trabalha de maneira isolada. Para que eu realize uma elevação lateral, eu tenho toda uma demanda cardiovascular para que esse movimento aconteça. Eu tenho toda uma demanda do meu sistema nervoso central, uma demanda neuromuscular, de toda uma via aferente, levando comunicação para essa musculatura. E eu estou mostrando para vocês. Então, o exercício em pé ele é o mais funcional. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes essa visão que nós temos de isolado acaba nos vedando para que a gente tenha um olhar mais amplo com relação ao exercício e à complexidade que ele traz. O que isso muda? Pois se eu tenho um cliente, se eu tenho um aluno e ele tem 30 minutos para treinar, ele tem poucos exercícios que ele consegue fazer no dia dele, ele tem uma frequência menor na academia, poxa, diante dessas informações, eu vou passar para ele uma elevação lateral de desenvolvimento em pé, porque ele vai aproveitar mais e é um exercício mais funcional, vai exigir um pouco mais dessa integração de todo o corpo dele para a realização do exercício. Ponto 3 e último, para a gente encerrar, é a descarga. Quando você realiza o exercício de elevação lateral sentado, você tem maior compressão da sua região lombar. Eu vejo muitos pecarem nesse ponto. Então, se eu tenho um aluno que ele tem uma hernia de disco, ele tem uma protusão, ele tem uma lombalgia, ou seja, ele tem dor, ele tem a região lombar de uma forma delicada. Às vezes eu vejo alguns profissionais com a visão de que, cara, eu vou passar o exercício para ele sentado, vou passar para ele sentado ali, porque ele vai estar mais estabilizado, então o risco é menor. Tem errado, não, o risco é maior, você tem maior compressão das estruturas. Por quê? Quando você está sentado, como eu falei para vocês, vocês não têm solicitação de membros inferiores, vocês não têm ativação, você está sentado. O ponto de descarga é na região dos isquios, na região da pelve, então você tem maior compressão, levando em consideração o peso do seu tronco e o peso dos halteres ao ser levantados. Então você tem maior sobrecarga na região lombo-sacral. Então, se eu tenho um aluno com hernia, algum tipo de lesão, eu preciso levar isso em consideração. Quando eu faço o exercício de pé, aí já não. Essa descarga, esse peso do meu tronco, dos meus membros superiores, mais os halteres, eles vão ser dissipados, eles vão passar pela região dos quadris, quadril direito, quadril esquerdo, passando por coxa, perna e sendo descarregada no solo através dos pés. Então, a pressão na minha região de coluna ela é menor
quando eu realizo o exercício em pé. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. É por isso que eu falo que o conhecimento ele liberta. Quando eu tenho conhecimento de uma parte de biomecânica, cinesiologia, como o movimento acontece e as leis da física atuam sobre o corpo humano, eu consigo, por exemplo, ajudar um aluno. Ah, Rodrigo, você está falando agora que eu nunca devo realizar a elevação lateral central. Em nenhum momento eu falei isso para vocês. O planejamento ele precisa ser bem elaborado. Então a gente sabe que quando nós estamos em uma máquina ou nós estamos bem estabilizados, eu tenho maior solicitação, eu consigo fazer mais força. Isso é básico, isso é básico. Né? Se eu estou mais estabilizado, eu consigo fazer mais força. Um exemplo que eu dou, imagina uma garrafa PET, você enche ela de água. E aí você faz um único furo nessa garrafa. Ou seja, a água ela vai sair só por aquele furo. Certo? Básico, né? Se eu coloco mais furos nessa garrafa, eu vou ter água saindo pelos os outros furos. Então, se eu tenho um exercício, por exemplo, em pé, que eu tenho mais instabilidade, eu vou exigir mais do meu sistema nervoso central para a solicitação de outros músculos para que eu consiga realizar aquele exercício. Ou seja, eu tenho mais furos, eu tenho mais demanda do meu sistema nervoso central para que eu mantenha aquela posição. Agora, se eu faço um exercício sentado, apoiado, bem estabilizado, é como se eu tivesse um furo só. Então, eu tenho uma atenção do meu sistema nervoso central direcionado para aquele músculo. Então, em termos de forças, eu quero trabalhar com um pouco mais de força, levando em consideração essas informações que eu falei para vocês, dentro de um planejamento organizacional, existem N estratégias que eu consigo trabalhar com o meu aluno a partir desse conhecimento. E aí? E agora? Me diz aqui, fez sentido para você? Por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante a gente entender dos movimentos. E aí a gente consegue brincar com as variáveis. Eu já vi inúmeras falas na internet com relação a várias coisas, mais peso, menos peso, mas essa é uma explicação simples, levando em consideração a física e a biomecânica do movimento humano e as cargas externas em relação a ele. Gostou desse conteúdo? Simples, fácil e objetivo. Já deixa aquele like para nós, comenta, encaminhe esse vídeo para aquele amigo seu que ainda tem dúvidas, né? Para aquele praticante de atividade física que ainda está meio perdido ali. Tenho certeza que vai fazer diferença para ele. E se você quiser adentrar mais, ficou com dúvidas em algo que eu falei aqui para vocês, entre em contato comigo, vou ter um imenso prazer em tirar as dúvidas de vocês. Caso queiram um treino especializado, planejado, elaborado, levando em consideração essas variáveis para a sua melhor performance, também terei um imenso prazer em ajudar. Beijo grande, abraço grande e até o próximo vídeo.